Ecosan, boa tarde. Bem, todo mundo sabe que eu adoro uma festividade, né? Então, assim, vamos fazer uma menção à quinta, sexta, Feira Santa, sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. Às vezes as pessoas me perguntam se na Nigéria como é comemorado. Na Nigéria é comemorado da maneira da sistemática católica ou anglicana, pelo fato de que não é um culto dos ibás axés, dos ibiri axés, e não é uma festividade convencional dos não católicos. Assim como os islâmicos também não comemoram a Páscoa, comemoram outro tipo de festividade, como os judeus não comemoram e mesmo reconhecem o nascimento e nem mesmo a ressurreição de Jesus. Então, cada cultura, cada religião tem a sua sistemática. Na religião, Ibiraxé, Ibaoixá, adoradores de orixá, não existe. Em África, em específico, que eu estou falando, Nigéria, Benin e Quetu, não existe a comemoração dos ibás orixás com relação à Páscoa. No Brasil, devido à situação da escravidão, nós temos sim por hábito, depois do carnaval, isso antigamente, que agora fecha o quarto santo, e passou o carnaval sábado de cinza e abre o quarto santo e fecha o quarto santo na quinta. Uma vez, antigamente, era fechado antes do carnaval. Fechava, despachava a quartinha. Esse período, né, esse período de inatividade era usada para quê? Era usada para os ibaus orixás, omorixá, yaulorixás, babalorixás limparem seus terreiros, pintarem quartinha, trocarem alguidares e fazerem uma avaliação total nos ibás dos orixás. Porque os orixás teriam sido despachados suas quartinhas e suspenso, né? Muitas casas deixavam somente a tronqueira de Exu para segurar a casa. Hoje em dia, com a evolução e a ligação de globalização com a cultura ibiraxé, yorubá, as pessoas deixaram um pouco de lado o hábito dos 40 dias da quaresma. Então fecha o quarto santo antes do carnaval, volta no sábado, depois do sábado de cinza, e segue até na quinta-feira, que é o dia considerado dia santo, quinta santa, sexta santa, sábado de aleluia. Aleluia, né? Na aleluia, as pessoas que eram escravas nesta época, né, elas ficavam livres do período das 10 horas, a hora da missa. Então, os senhores de escravo, os que tinham sido convertidos, catequizados, iam junto para a igreja e os ibás orixás, então, podiam fazer o sacrifício dos Adiê, dos Akikó, Agutã, e assim a Dabá, e ali eles faziam o ritual. Era proibido comer carne literalmente e observado pelos portugueses, principalmente, espanhóis, ingleses, e era extremamente proibido durante o período de 40 dias, então não podia haver sacrifício. Não podendo haver sacrifício, não havia orô, não havia orô, não era saudado orixá. Então, era difícil para eles viverem nessa fase. Esse respeito da quaresma, para as pessoas que fazem, eu acho isso muito bonito, se fazem em pró da homenagem ao ancestral. Eu sempre termino meus vídeos dizendo africanos e africanas de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo. Por quê? Independente da nossa cor, né, da pele, nós trazemos, no Brasil principalmente, uma herança africana. Né? Eu acho até
racista e preconceituoso quando a pessoa diz tem um pé na cozinha, né? Hoje nós temos um pé nas universidades, no governo, nos hospitais, na medicina, na enfermagem. Temos um pé na cultura, na arte, na sabedoria. Como dizia a Mãe Senhora, os Omorixá vão dançar na roda para Xangô, Corucá de doutor no seu dedo. E assim mudou esse evento antropológico, sociológico, mudou muito dos conceitos com relação à africanização. Hoje tem muito gente remanescente de escravos que tem, sim, o pé na cozinha, bebê, né? Comemorando Kwanzaa depois do Natal. Natal também não é, né? Odum Keremesi é dito pelos africanos que são católicos. E a Páscoa, para eles, é saudada de Happy Easter. Por quê? Happy feliz, Easter do inglês, né? Porque na colonização africana houve invasões francesas, inglesas e etc, etc. Mas quem criou a linguagem, né, o bispo, né, Samuel Adjaye Crowther, que tinha sido vendido como escravo, capturado pelos ingleses, que tinham já rompido com a escravidão, ele e mais alguns outros sábios criaram a língua iorubá grafada e fonetizada. Então, certos costumes que não existiam, que passaram a existir por causa da catequização, ganharam nomes de similitude inglesa. Existe muita palavra que as pessoas que procuram o Google Tradutor, né, que vão procurar das palavras em Yorubá e vai sair uma palavra inglesa ou a inglesada. Não era americana, era inglesada, né? E daí te passam isso como a língua iorubá. A língua iorubá, atualmente, pós o bispo Adjaye Crowther, Samuel Adjaye Crowther, que construiu a possibilidade, então, de nós, caras pálidas, aprender o iorubá escrito e falado, porque ele e os outros sábios construíram a linguagem. Mas devemos sempre observar o que os nossos unlás mais velhos nos ensinam da língua. É um exemplo bem triste. Eu saí aqui uma vez do Rio Grande do Sul, indo a Salvador, e lá eu falei algumas frases. E uma senhora foi extremamente grosseira, dizendo: você não venha lá do cu do mundo falando esse teu iorubá mal falado. Mal falado ou não, foi o que nós aprendemos. Ibiliaxé é tradição. Né? A tradição de fazer a quaresma, de fazer o lorogum, faz parte da nossa tradição. Né? Devemos sim observar isso. Se A, se B, no Ibiraxé se tornaram diferentes na sua maneira de comemoração, tudo bem. Outra coisa que eu acho muito interessante, as pessoas adoram e apontam o dedo dizendo isso está errado. Né? Não existe errado, meu bem, existe o diferente. Vamos se instruir, vamos procurar conhecer as outras nações, porque chegou um ponto, agora, hoje em dia, que as pessoas, oi, porque eu sou de tal lado ou tal nação. Quando os nossos ancestrais vieram para o Brasil, eles tiveram que se readequar. A língua que ficou mais forte foi a Iorubá, gente.
né? Não se vê muita gente falando banto, não se vê muita gente falando grunce, não se vê muita gente falando ibô, xante, alçá, né? Só os bem mais antigos ainda falam a língua mater mesclada, sim, com o Yorubá, e o Yorubá misturado com o Djeje, que na verdade é do Dahomey, da barriga da serpente, axé, e de Bichonalândia, no axé atual Nibeuá, Xalu. Então, assim, gente, existe sotaques, existe regionalidades, existe sim formas diferentes de falar a mesma palavra. Se você for estudar Yorubá, que é uma coisa que é contínua e tem que ser sempre procurada, nós do axé, você vai encontrar palavras que significam N coisas. Então não vamos mais apontar o dedo para o nosso irmão que cumpriu a quaresma todinha, que vai fazer o Lorogum, que vai dar orô a Exu, a Ogum, ao Xoguiã, não é? Aquele que vai dar orô a todos os orixás, vai saudar todos, vai frentear, vai dar adimum, vai dar oferenda. Para quê? Cultuar o orixá é cultuar a vida e cultuar o respeito pelo ancestral e pela ancestralidade e pelo costume. Eu acho muito interessante, muita gente fala em fundamento. Existe fundamento Ibá Orixá, Ibile Axé, Ibile Orixá, raiz, que é feito lá na África, que é completamente diferente aqui no Brasil. Mesmo o candomblé tem seus maneirismos particulares, tem uma certa similitude com Ibire Axé. Algumas casas, sim, mantêm ainda o sistema tradicional. Aqui no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, por toda parte, nós estamos por todos os lados, né? Sabe por quê que a nossa religião não é mais forte? Vocês já se perguntaram? Por causa da desunião. A desunião é um histórico pós-senzala, né? Que cada nação quis tomar de volta a sua cultura, seu poder. Cada casa se tornou uma tribo e cada tribo um reino. Então, por isso, a nossa religião não consegue se fortalecer mais. Em vez de estarem se desvencilhando, exorcizando o idioma do outro, que está errado, né? Exorcizem seu preconceito, exercitem a união, exercitem a boa vontade. Né? Happy Easter não é uma festa nigeriana, não é uma festa iorubá, não é uma festa dos Ibá-Orixá. Mas, Rio Grande do Sul, em muitos lugares do país, sim, existe a comemoração do Lorogum, que faz alusão a uma guerra de Ijibô, já falei sobre isso, da guerra de Oxoguian, que ele veio com seus atoris e venceu. Os negros levavam varada para acordar, para despertar e serem bem mais trabalhadores, porque era um costume, né, católico, europeu, né, de romper com uma vara. E era usada muito, sim, a vara do marmelo, porque ela era mais resistente, dava para bater em muito mais gente. Ainda temos esse hábito de se levar varada, né? Mas isso é uma coisa de origem europeia, né? Levar varada, né? Ser passado a Atori, né? O enxame de Atori, de Oxoguian, de Oyá, de Ogum, para limpar, né? É para te tornar vencedor, né? Para acordar sim, acordar teu Ori, né? Então vamos acordar o Ori. E então, daí no sábado de Aleluia, os senhores iam para a igreja, nós podíamos dar os ebós, trazer os orixás de volta e poder fazer nossos orôs e seguir processando nossa fé. O Brasil é um evento antropológico muito interessante, onde muita gente
aponta o dedo para o erro alheio e nem percebe que ele também, se fosse ver pelos padrões iorubás, estaria errado, né? Mas cultuem orixá, cultuem sua fé, cultuem seu ori, cultuem do seu jeito, da sua forma, com respeito, com dignidade, com coração. Cultuem. Sejam felizes, tenham fé no seu coração e se libertem dos preconceitos. Se A faz Lorogum, muito que bem. Se B acha que Lorogum é um desperdício de tempo, muito que bem para ele. Daí ele que comemore o pilão de Oxalá, comemore a festa do Atori, festa do Inhame Novo, e N outros rituais que aqui no Brasil também já não se faz muito, né? Aqui no Sul houve um evento de repressão, de liberdade ao mesmo tempo e repressão, onde os negros podiam andar livremente pelas charqueadas, principalmente, ali São Jerônimo, Rio Grande e outros lugares, e se perdeu muito do culto, né? E não tem lugar de gente mais preconceituosa do que o Rio Grande do Sul, dentro do axé. E isso eu vou dizer para vocês. Nem em Salvador, que as pessoas já te olham com cara feia, porque você tem a Omfunfum, né? E não a Odu, porque você não tem a pele negra e não tem, tem a pele branca e não tem nenhum remanescente óbvio da tua africanidade, daí te olham atravessado. Aqui no Sul eles te olham atravessado todo mundo, né? É A com B, B com C, C com D e chega até o Z, viu? Então, gente, respeitem a casa do seu irmão e queiram respeito à sua casa. Isso não é piti, não é desabafo, não tem nada para desabafar com ninguém. Uma pessoa bem feliz dentro do meu mundo, dentro do meu axé. Felicidade para todas as pessoas que são ligadas a eles e aqueles que não servem, sinto muito por eles, mas vou continuar fazendo Ibira e axé da mesma maneira. E aqueles que chegarem aqui e tiverem seus costumes serão respeitados também. Tivemos o exemplo do grande pai Odudua, pai da nação do Ilê e Fé, aonde ele recebia todos de qualquer nação e respeitava o culto orixá deles, inclusive quando ele estava na Arábia, em Meca, e foi expulso de lá pelo profeta Muhammad, Maomé, né, vindo para a África. E ele implantou o mesmo sistema. O evento da escravidão alterou a cosmologia do orixá, alterou a língua, alterou os costumes, alterou. Né? Tem um orique que eu acho muito interessante, que diz Ota, Ota, Nimi, Ni, Oremi. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso houve no Brasil. As nações se coligaram, se juntaram, os inimigos que em África eram inimigos, no Brasil tiveram que se tornar amigo ou pelo menos se respeitar. Né? Então vamos nos respeitar. E Igberaga Achuambon, tenhamos orgulhos de ser Ibiraxé, de ser Ibaorixá, Lessegum, Ifá, Umbanda, Quimbanda, espírita, que respeite, né? Tenhamos esse orgulho bom e a sabedoria de reconhecer as diferenças. Happy Easter!